E abrindo a série de entrevistas, hoje nós conversamos com a Thaís Biberbach, a vereadora mais bem votada do município de União da Vitória. Ela obteve 776 votos neste pleito realizado no último domingo. Primeiramente, Thaís, muito bom dia, seja bem-vinda aqui aos microfones da Jovem Pan e parabéns por essa votação tão expressiva, sendo a mais bem votada no município. Bom dia. Bom dia, Tiago, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan, muito obrigada. A ficha ainda não caiu dessa votação de domingo, né? Mas tenho a certeza que a gente tem plena consciência da responsabilidade que essa votação traz. Thaís, para refrescar a memória do eleitor, quantos votos você teve na primeira vez lá em 2020? 459, fui a terceira mais votada em 2020. Mesmo assim, né, já sendo ali, né, do histórico de mulheres na Câmara de Vereadores, uma das mais bem votadas da história. E agora consegue, então, esse grande feito, sendo a mais votada, né, entre homens e mulheres aqui da Câmara de Vereadores, né, são mais de 300 votos a mais, né, se comparado com 2020. E o que você acha que se deve a esse trabalho aí que você conseguiu fazer nesses 4 anos da Câmara? A gente conversava aqui um pouquinho fora do ar, né, que uma reeleição ela é baseada muito pelo mandato. Se você faz um bom mandato, a população reconhece. E, de fato, reconheceu, tanto é que você teve uma votação bem mais expressiva do que em 2020. Né? O que se deve esse trabalho feito aí nesses 4 anos para você ter conseguido melhorar a sua própria votação e se tornar, assim, a mais bem votada do município? Tiago, a reeleição me deixou bem mais nervosa do que a primeira, né? Porque fica essa questão também, eu sempre falo que a gente que vem de baixo, a gente sempre fica se questionando se o que a gente faz é bom o suficiente, né? Se a gente conseguiu superar as expectativas que a população colocou em cima da gente em 2020. Essa votação é resultado de um trabalho de muitos anos sendo construído com muitas pessoas, né? Eu represento essas pessoas, mas o mandato ele é construído a muitas mãos. E a gente atuou bastante no mandato, né? Eu sempre falo, sendo oposição, mesmo sendo oposição, a gente conseguiu fazer grandes feitos ali dentro, né? Conseguir dialogar nos momentos que era necessário diálogo com quem pensa diferente, de sentar numa mesa e ver o que é necessário para que pautas urgentes, né, estruturais da cidade avançassem. Então, o nosso mandato ele atuou muito dialogando e uma coisa que ninguém, Tiago, pode falar é que eu me omiti, sabe? Porque todas as pautas, se fossem polêmicas também, eu me posicionava, mesmo que eu fosse a única a votar contra ou a defender, né? Então, acho que o mandato trouxe isso, esperança, coragem, que muita gente enxergou. Exatamente isso que eu ia falar agora, né? As reuniões que eu pude acompanhar da Câmara, em todas elas você se posicionava, né? Você falava, muitas vezes os vereadores ali, não generalizando, mas alguns, né, não falavam, se omitiam, enfim, não davam a sua opinião sobre tal projeto ali, mas você sempre pegava a palavra ali e batia de frente, às vezes, quando um projeto era que você achava que não era conveniente, e você de fato batia de frente, né? Então isso fez com que de fato a população de repente olhasse para você, e assim como a gente teve hoje mais mulheres votadas, foram mais 3, então pela primeira vez vamos ter 4 mulheres representando aqui a Câmara de União da Vitória, que de fato vendo, não, essa daí, ela não se cala, né? Ela não consente com que aquilo, por mais que seja a minoria, porque no caso, uma Câmara, o projeto, né, ganha quem tem ali a maior votação, mas mesmo sendo de forma contrária, né, você não podia se calar ali, né? Não, porque qual que é o nosso papel ali dentro? Se chegou um projeto, é ler, é estudar, é questionar. Pode ser que o projeto inteiro não seja um problema, mas algum artigo dele seja, que prejudica uma parcela da população, e a gente precisa tentar fazer com que esse artigo seja alterado, o projeto seja alterado. E eu nunca fui pelo que é mais fácil, né? A vida seria muito mais tranquila se você vai com a maioria, né? Mas isso não é do meu feitio, né? Eu sempre falo, se a gente não concorda, tem que se posicionar. E nesses 4 anos, Thaís, que projeto ou quais projetos que você achou assim que tiveram maior impacto, que você conseguiu colocar a votação, projeto seu, ou de repente projeto que veio de algum colega e que você conseguiu fazer alguma alteração importante e que isso beneficiou a população? Tiago, a gente apresentou 25 projetos de leis, né? E no primeiro e segundo ano foram bem difíceis, assim, vários dos projetos que a gente apresentou foram engavetados ou recebiam parecer contrário ou seguravam para votar contra na última sessão do ano. E foi muito difícil de lidar com isso e aprender como funcionava, né? Mas dos projetos que a gente conseguiu apresentar, eu quero destacar um que eu acho que é um dos mais bonitos e importantes que a gente tem,
que é a capacitação sobre o transtorno do espectro autista. Só que aí vai do executivo tirar a lei do papel, né? Ele foi aprovado na Câmara por unanimidade, foi sancionado, mas agora precisa ser retirado do papel, e isso quem faz é o executivo. Nós apresentamos também projeto que é o apoio à mulher em situação de violência e de vulnerabilidade econômica. Nós apresentamos projeto de combate ao assédio sexual dentro das lotações. Dos projetos, nós apresentamos vários. Só que o que eu acho que foi o maior feito do nosso mandato foi a audiência pública sobre o transporte coletivo e direito à cidade, né, que lotou a Câmara de Vereadores, que a gente conseguiu, através de um trabalho junto com um grupo que foi formado e se encontrava com frequência, que retornasse todos os horários, todas as linhas, 9 ônibus novos. Então, o nosso mandato ele atuou bastante, né? E até porque, né, ao longo desse período de 2020 para cá, ainda teve ainda, né, a questão do Covid-19, né, que acabou, de certa forma, atrapalhando. E isso aí, principalmente com a questão do transporte coletivo. Eu lembro que teve uma época ali, né, que, de fato, como é que a empresa vai sobreviver se não tinha ônibus circulando, né? E esse trabalho foi fundamental, não só para manter o emprego dos nossos motoristas, mas também melhorar a questão do transporte. Hoje, vários ônibus novos, muda um pouquinho, né, aquela história de que só tem ônibus velhos na circulação, ônibus que vivem quebrando, as pessoas chegavam atrasadas no trabalho, né, porque ônibus quebrado. Então, isso de fato melhora a vida do cidadão lá, né, quando a pessoa vê de fato que está andando já no ônibus novo. Enquanto o projeto está em discussão lá na Câmara, muitas vezes a população, no modo geral, ela não sente o reflexo, né? Mas ela vai sentir o reflexo quando? Quando o ônibus já não quebra, o ônibus está tá andando, o motorista lá tem o seu salário garantido, né? Porque foi um momento muito difícil, acredito eu, na questão da Covid, né? Ou da Covid, também da enchente depois, né, Thiago? Sim. Essa questão do transporte, como eu falei, para mim foi um dos maiores feitos do nosso mandato, né? Porque realmente a gente conseguiu ajudar as pessoas lá na ponta, quem realmente é afetado. E que nem eu falo também, né? É muito difícil para algumas pessoas da classe política entenderem a dor, né, que a população passa em diversos setores, que eles nunca tiveram que contar moeda para ver se ia conseguir pegar a lotação, né, ou depender daquele horário para conseguir chegar no trabalho ou buscar as crianças na escola. Então, o nosso trabalho ele foi bem amplo, assim, foi de muito diálogo também, né. A audiência pública, a gente viu que tinha muita gente com receio, porque achou que ia ser briga, mas não, foi bem organizado. O grupo de trabalho também, lógico, o transporte está 100%? Não, mas a gente sabe que tem pontos para melhorar. Só que isso é uma construção, e infelizmente na política as coisas são devagar, né? E enquanto as coisas a gente tem que esperar, né, que elas andem ali dentro, a população continua sentindo os efeitos. Mas a gente sabe que há pontos a melhorar e o nosso mandato não vai parar. E agora, falando de futuro, expectativas para esse novo mandato. A Câmara teve ali, são 7 novos nomes, né? Salvo engano. Se a minha matemática estiver certa, foram 7, pelo menos ali. Claro, tivemos alguns vereadores que voltaram, né? O João Estica, que não havia sido eleito na última, voltou, né? Então, querendo ou não, né, para essa legislatura, se comparar com essa de 2020 e 2024, são nomes novos que aparecem. E entre esses nomes, esses 7 novos que aparecem, que vão ocupar a cadeira agora a partir de 2025, temos mais 3 mulheres. Então, as mulheres, né, vão conseguir equilibrar ali essa questão, onde, historicamente falando, né, a Câmara é mais composta por homens do que mulheres. O que isso muda para você? O que você acha que vai ser resolvido nesses próximos 4 anos aí, em políticas, principalmente voltado para as mulheres? Tiago, eu me reuni com as mulheres que foram eleitas essa semana, nós tomamos um café juntas, e uma coisa eu posso te falar. Eu acho que os homens não estão preparados para essa bancada feminina, hein? Porque todas elas falam muito bem, são posicionadas e têm causa pelo que lutar. Então, eu acho que o trabalho com elas ali vai ser muito bom, né? Da questão, lógico, são campos políticos diferentes, sim, né? Que nem a gente estava conversando, o debate é necessário, né? Vamos discordar em vários momentos, inclusive, assim como é natural e necessário dentro da Câmara. Mas eu acho que o próximo mandato vem com muita gente boa para o debate, sabe? Que lê, que discute, que sabe pelo que está brigando naquele momento. A gente viu que tem o professor Márcio também, que era presidente do Sindicato do Magistério, que tem uma luta também com os servidores públicos municipais do União da Vitória. Então, eu tô bem feliz, sabe? Mesmo com a composição que a Câmara ficou. Eu acho que serão 4 anos
de embate e de muita ação da Câmara. Acho que ela não será uma Câmara omissa, não, sabe? E em relação ao Executivo, claro, a eleito doutor Ari Carneiro, que falando de forma partidária, é oposição, né? E certamente vai vir para a Câmara algum projeto referente ao fundão, que hoje é a maior espinha ali do município, é de fato essa questão do fundo previdenciário. Nessa atual legislatura já veio um projeto do Poder Executivo, não passou, né? Os vereadores assim entenderam que o projeto não beneficiava o servidor, né? E agora, nesses próximos 4 anos, certamente, e a gente acredita que venha logo lá no primeiro ano, algum projeto referente ao fundão. Como você analisa essa conjuntura aí junto ao Poder Executivo? Vai dar para sentar para conversar? Ou como você pretende agir, principalmente nesse projeto aí que certamente virá, quanto ao Fundo de Previdência? Tiago, o Fundo de Previdência é necessário um debate gigante e que algumas ações sejam tomadas. Só que qual que é o problema que eu vejo, né? Que eu já encontrei isso no primeiro mandato e tô vendo que não será diferente para o segundo. Quem assume o Executivo Municipal quer fazer as coisas de uma forma corrida, sem dialogar com quem é necessário, né? Primeiro, porque colocar, né, se enviar o projeto no primeiro ano, é justamente num ano em que as pessoas novas que estão chegando dentro da Câmara ainda não estão por dentro de tudo que está acontecendo de problema na cidade. E também, por que eles não organizam, né, as assembleias com os servidores públicos de União da Vitória? Lógico, vai agradar todo mundo? Não vai, mas é necessário diálogo. Não dá para você colocar um projeto que vai, né, parte dos servidores vai perder, né, e achar que eles vão sorrir quando receberem esse projeto, né? Então, eu acho que falta muito diálogo. Uma coisa eu coloco, né, se enviar esse projeto logo no começo, eu acredito que vai acontecer novamente como aconteceu nesse mandato com a reforma da Previdência, né? Porque se você faz as coisas sem querer dialogar, sem querer apresentar, sem querer esclarecer, as coisas não andam. Não andam mesmo, porque os servidores não vão deixar isso acontecer, eles vão se mobilizar, e parte da população, quando entender, né, que as coisas estão sendo feitas a toque de caixa, também não vão gostar. Então, é isso que eu acho que é necessário. O Fundo de Previdência é o pior problema que a gente tem hoje em União da Vitória, só que ele precisa ser discutido de uma forma mais responsável e mais séria, dialogando com quem interessa. E nesse momento aí, você acha que tanto o seu papel quanto os demais colegas é vital? Porque o vereador representa o cidadão, né, os seus direitos e também os seus deveres, né, como sociedade. Você acha que cada vereador, cada sua base, enfim, cada um tem o seu forte, o seu eleitorado, né? Deve chamar junto, deve justamente, o projeto vai vir aí. Dá para fazer um chamariz, os próprios vereadores convocar essas assembleias, enfim, chamar a população, nesse caso, os servidores interessados, né? Enfim, cada projeto vai interessar algum determinado público, mas chamar a população mais junto, né, para que ela esteja, de fato, vendo o que está acontecendo no município? Deve, né, Tiago? O legislativo, cada vereadora ou vereador tem que dialogar com sua base também, né? São bases diferentes, são públicos diferentes e os 13 conseguem atingir boa parte da população de União. Só que o que é necessário? Os sindicatos atuarem junto, ter uma audiência pública bem organizada, não como aconteceu nesse mandato, inclusive, que fizeram, na época, uma audiência pública, né, online, que não deu para colocar todo mundo na audiência, daí, de repente, caiu, não responderam as perguntas. Como eu sempre falo, é complicado você querer, né, fazer as coisas sem dialogar, porque quando você quer fazer as coisas construindo com a população, construindo com quem é afetado por um projeto, dá trabalho, né? Dá trabalho, dá desgaste, nem sempre as pessoas vão entender, mas se você não se propor a explicar e a dialogar, aí sim que ninguém vai entender o que você quer com aquele projeto. E eu acho, né, que eu estive acompanhando, pelo menos nesses últimos anos, a população ela está mais esperta, digamos assim, ela está mais de interesse, ela vê que vocês estão lá apresentando projetos, enfim, que vão melhorar a vida do cidadão. Pelo menos vocês buscam fazer isso, né? E nos últimos anos eu vi que mais gente tem participado das sessões. Quando há um projeto, como foi na questão do fundo, o pessoal veio, fez manifesto, né? Ou seja, a população, ela parece que despertou, né? E isso muitas vezes você vai pelo trabalho do vereador, como você disse, você não se calou, né? Você pegou,
foi para cima, independente se o projeto foi aprovado ou não, mas você se posicionou. Isso acaba muitas vezes chamando a população, dizer, opa, passar numa coisa, eu também vou me posicionar. Não gostei desse projeto, né, por mais que está sendo aprovado pela maioria, pelo menos eu vejo de fora assim, que a população tem se despertado mais, né, para essas questões aí voltadas a projetos, né. Antes você via ali na Câmara ali 5, 6 pessoas, hoje em muitas sessões, né, o plenário ficou lotado, né? É que se você não quer se posicionar ou participar das discussões, ou acha que não vou discutir política porque política não leva a nada, se você resolve ficar quieto, outra pessoa vai decidir por você, né? Acho que esse é um grande problema que a classe trabalhadora, né, quem se enxerga de fora da política de forma tradicional, enfrenta, sabe? Não se sentir representado, não se sentir parte, porque o que chega da política para ele geralmente é ataques a direitos, né? Mas é bem importante que a população participe cada vez mais, vá na sessão. A gente entende que às vezes a sessão pode ser chata, né? Porque ela tem todo um cerimonial, tem todo tem todo um rigor ali dentro, né? Mas é importante que vocês vão. Quando tiver algum projeto que afeta vocês, as rádios, os meios de comunicação da cidade sempre estão divulgando também o que é discutido na Câmara, né? E, gente, a Câmara de Vereadores, nós somos em 13. E a gente define, né, decide a vida de quase 60 mil pessoas na cidade. Então, isso é uma responsabilidade gigante. Thaís, e pensando já nesses próximos 4 anos ali, mesa diretora, né, presidência, vice, secretários, vocês pensam alguma coisa nesse sentido? Porque o presidente tem um papel fundamental, né? Olha, ele tem o poder ali, como se diz, sentar em cima do projeto, segurar o projeto e colocar para votação. O que você pensa aí, juntamente ao partido ou juntamente, né, a uma base, por exemplo, aqui agora tem uma bancada feminina forte ali, sobre a mesa diretora desses próximos 4 anos, seja na primeira parte ou na segunda? Eu vou colocar meu nome para disputar a presidência da Câmara agora, né? A presidência da Câmara, ela é feita a votação entre os eleitos. Então, mas tem muita coisa para acontecer ainda até a posse, né? Passa pelo diálogo e construção com quem foi reeleito, com quem está chegando agora. A gente sabe que grupos políticos diferentes vão procurar os vereadores também para ver as articulações, para ver quem fica a Câmara. Mas dessa vez eu vou entrar na disputa para a presidência. Thaís, a gente até fez uma pergunta para você fora do ar, mas você fazer no ar, né? Por quê? Você é um nome forte dentro do partido, já se mostrando isso nesse primeiro mandato, agora com a votação, né, a mais bem votada do município de União da Vitória, e lá na frente, muito se fala, né, poxa, a gente precisa de novos nomes, né, oxigenar a questão da política local. Lá na frente, de repente, você já pensa em sair do legislativo e de repente ir para o executivo? Boa pergunta, Thiago. Eu acredito que os passos dentro da política elas devem ser dados de uma forma coletiva e construída principalmente com a base. Não adianta uma pessoa chegar do nada numa campanha eleitoral que se escondeu durante os últimos anos e do nada chegar falando assim, sou candidata ao executivo, independente se for para prefeito ou para vice, e achar que a base vai acolher isso, sendo que a base ficou abandonada nos últimos anos por essa pessoa, né? Mas a gente não descarta as possibilidades de disputa para outros cargos, mas tudo isso vai ser definido no coletivo, junto com a base. Diálogo sempre. Sempre. Bom, para a gente finalizar, o que os 776 eleitores de Thaís, assim como toda a população, que a partir do momento que você é eleito para um cargo, você governa para toda uma cidade, né? O que os eleitores de União da Vitória poderão esperar da Thaís Biberbach nesses próximos 4 anos? Ai, gente, eu assumo compromisso com vocês de novo, né? De fazer um mandato combativo, atuante, com responsabilidade. Se a gente conseguiu fazer muita coisa no primeiro mandato sem ter padrinho político, né? Família com carreira política orientando, sem vir de família endinheirada, vocês tenham a ciência que a gente vai fazer muito mais no segundo, porque a gente assume esse compromisso com as pessoas. Eu vim de baixo como muito de vocês, né? Minha mãe faz biscuit para vender, meu pai é servidor público municipal. A gente sabe as dificuldades que é de sobreviver muitas vezes em União da Vitória. Então, é esse o compromisso que eu assumo, sabe, Thiago? De fazer as coisas com a responsabilidade e coragem que muitas pessoas que constroem junto com a gente me dão para seguir na Câmara de Vereadores.
Thaís, mais uma vez, parabéns, né, por essa votação tão expressiva. A gente deseja para você um bom novo mandato nesses próximos 4 anos. E, claro, né, os projetos interessantes para a população de Juliana Vitória. Jovem Pan sempre de microfones aqui abertos. Thaís, muito obrigado. Obrigada, Thiago. Obrigada a todos os ouvintes da Jovem Pan.